Paz do Senhor a todos. Graças a Deus por mais essa oportunidade de meditarmos em Sua palavra. Peço que você abra, então, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Para os irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo uma série no Evangelho de Mateus, aos domingos de manhã, onde a gente tem tratado dos textos em ordem. Então, já estamos no capítulo 17. Os demais estudos estão todos no nosso canal no YouTube, depois se você quiser conferir. E aos domingos pela manhã a gente tem um esquema aqui um pouco mais dinâmico, então se você tiver alguma dúvida, quiser levantar sua mão e perguntar alguma coisa, fique à vontade. Esse é o momento onde a gente usa para isso mesmo. Mateus 17, amém? Todos acharam? Amém. O nosso texto de base, ele vai do versículo 1 até o versículo de número 23. Mas, como é uma leitura um pouquinho mais extensa, nesse primeiro momento nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 8, e eu peço a sua atenção na leitura. Então, Mateus 17, nesse primeiro momento, de 1 a 8. Diz assim o texto: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo uma voz do céu, dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque através dela somos instruídos a como viver uma vida que Te agrada, a como viver, Senhor, uma vida digna de um servo Teu, meu Deus. Que o Senhor possa nos iluminar nessa manhã, que possamos, Pai, ter nosso entendimento aumentado, que possamos, Senhor, através desse estudo, glorificar o Teu nome e ser edificados, Senhor, por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu, ultimamente, não sei se por conta da idade, estou ficando velho, não tenho tido muita paciência para ficar assistindo filmes. Os filmes que têm lançado ultimamente, né, a gente sabe que os últimos filmes que lançam por aí são filmes muito cheios de mensagens subliminares, e acaba que o filme perde um pouco da sua essência e tudo mais. Esse ano eu ainda não assisti, eu acho que eu não assisti nenhum filme novo ainda. E, bom, para quem já é um pouco mais íntimo sabe que isso é uma loucura vindo de mim. Então, eu me propus assistir alguns filmes antigos e assisti toda a sequência de Rocky Balboa. Gente, olha. E, assim, eu nunca tinha assistido. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei impressionado com tamanha qualidade, né, de filme. Isso que é filme, né, gente? Pelo amor de Deus. Sylvester Stallone no auge da sua carreira. E é interessante como que esses filmes, que embora tivessem também seus problemas, lógico, mas a gente conseguia tirar deles uma lição, conseguia tirar deles ali uma mensagem que a gente aproveita para a nossa vida. E eu, depois de assistir os filmes do Rocky, né, fiquei ainda mais motivado a começar uma vida de exercícios físicos. Mas, enfim, né, por que eu estou falando disso? O quarto filme, que nem é o melhor, talvez seja o pior da série. O Rocky tem uma frase que é muito conhecida e eu gostaria de ler ela aqui para os irmãos, onde ele diz o seguinte:
ele diz para uma outra pessoa, né? Ele diz: o mundo não é um grande arco-íris, é um lugar sujo, é um lugar cruel. É um lugar que não quer saber quando você é durão, porque vai colocar você de joelho e você vai ficar de joelho para sempre se deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida, mas não se trata de bater duro, se trata do quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando, é assim que se consegue vencer. Essa é uma frase muito interessante, irmãos, porque a gente sabe que a vida ela tem muitos mais momentos de luta do que momentos de glória. E quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, a gente sabe que o sofrimento sempre vem antes da glória. O Evangelho trata desse assunto, o sofrimento que vem antes da glória. Em nenhum momento nós temos uma figura ou uma imagem de glória eterna, no sentido de que não há um sofrimento para que se chegue nessa glória. Sempre há um sofrimento, sempre há uma angústia, sempre há ali uma luta que vai gerar ali um conflito antes de chegar na glória. Acontece que a gente vive numa sociedade que fala pouco sobre o sofrimento. É uma sociedade onde as próprias igrejas não falam mais sobre a cruz, porque a cruz é sofrimento, a cruz é dor, a mensagem da cruz é uma mensagem que não é agradável no primeiro momento, por se tratar de uma mensagem que fala de dor, que fala de angústia, que fala de separação entre homem e Deus, que fala de pecado, que fala do peso do nosso pecado. E a gente acaba se adaptando a essa cultura que fala pouco de sofrimento e a gente começa a achar que o sofrimento não é de Deus. A gente começa a achar que a nossa vida deve ser vivida, então, em busca da felicidade. A gente quer viver uma vida constantemente feliz. E quando a gente tem um momento de alegria, quando a gente tem um momento de contentamento, a nossa primeira motivação, o nosso primeiro impulso é eternizar esse momento. E aí, o que a gente quer fazer? Tendas. A gente quer habitar naquele momento, a gente quer ficar ali para sempre. Porque a gente acha que a vida não pode ser vivida no sofrimento, a gente acha que o sofrimento ele é algo que deve estar distante da vida do cristão. Mas quando a gente olha para o Evangelho, meus irmãos, a gente percebe que o sofrimento sempre vem antes da glória. O sofrimento ele é necessário, muitas vezes, para nos fazer amadurecer e para nos fazer perceber que o nosso lugar não é aqui. Aqui somos passageiros, irmãos. O nosso mundo não é esse, nosso contentamento não deve estar aqui nesse mundo. Por mais maravilhosa que seja a experiência que a gente viva nesse mundo, o nosso coração não deve desejar habitar aqui para sempre, nosso coração deve almejar algo maior, qual seja a eternidade da nossa vida com o Senhor, na sua glória. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes, é importante a gente relembrar algumas coisas que foram vistas na aula da semana retrasada, quando a gente meditou no capítulo 16, que é o contexto imediato aqui da nossa lição. E a gente vai analisar algumas coisas antes de entrar no nosso texto, então, e a primeira coisa é, como nós vimos anteriormente, a fama de Jesus estava crescendo, estava se espalhando, as suas curas, os seus sinais milagrosos, os seus ensinamentos foram alcançando cada vez mais pessoas, foram se espalhando através as pessoas foram divulgando esses atos de Jesus, ele foi se tornando conhecido. E existe uma coisa que fica muito explícita para nós nesse contexto, que é o seguinte: embora muitos estivessem próximos de Jesus e a sua fama estivesse se espalhando, ninguém conhecia Jesus de verdade. Poucas pessoas conseguiam afirmar quem era Jesus, qual era seu ministério, quem ele era, de onde ele veio, para onde ele estava indo, qual era a sua intenção. Não à toa, Jesus pergunta isso para os discípulos. Ele pergunta: olha, o que as multidões dizem sobre mim? Quem eles dizem que eu sou? E os discípulos respondem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E aí ninguém sabia, na verdade, que diante deles estava alguém que era maior do que Elias, alguém que era maior do que João Batista, alguém que era maior do que Jeremias e todos os profetas, porque era o Filho de Deus. Então, embora Pedro tenha dito isso, ele tenha dito: olha, o Senhor é o Cordeiro de Deus, né? O Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo, isso não partiu de uma conclusão do próprio Pedro, isso veio do Espírito Santo, isso veio do Senhor. Jesus diz isso no verso 16 do capítulo 16, quando Jesus pergunta: e vocês, para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: bem-aventurado é você,
porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Isso é, essa conclusão de que Jesus é o Filho de Deus não partiu do coração de Pedro, mas do próprio Deus que o inspirou a falar isso. Uma outra coisa que a gente pode relembrar aqui é que se eles não sabiam quem era Jesus, de fato, se eles não sabiam, se eles não tinham essa plena compreensão de que Jesus era o Filho de Deus, muito menos eles sabiam qual era a missão de Jesus, qual era o dever que Cristo deveria exercer para cumprir a sua missão nessa terra. Na sequência do texto, do capítulo 16, onde Jesus dá razão a Pedro, dizendo, sim, eu sou o Filho de Deus, Jesus então começa a falar sobre a sua missão, sobre a necessidade de morrer e ressuscitar, a necessidade de ser entregue nas mãos dos homens para sofrer, porque o sofrimento vem antes da glória. E aí, quando ele começa a falar sobre isso, quem é que aparece mais uma vez em cena? Pedro. Mas agora não mais inspirado pelo Senhor, mas inspirado por ele mesmo e pelas suas convicções. E ele diz, olha, Jesus, vem cá rapidinho, deixa eu te falar um negócio aqui no cantinho. Que Deus não permita, né? Não precisa acontecer isso. Sofrer, cruz, para que isso? E qual é a resposta de Jesus para ele? Sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Isso é, qual é a consideração dos homens? É se afastar da dor, se afastar cada vez mais do sofrimento. Mas o Evangelho é sobre sofrimento antes da glória. E é importante a gente estar com essa narrativa na cabeça para a gente entender o nosso texto de hoje. Porque quando o nosso texto diz, né, que 6 dias depois, Jesus então vai chamar esses homens para ir ao monte com ele, esses 6 dias acontecem logo depois dessa narrativa que a gente acabou de relembrar aqui. Então, só para a gente poder resumir, Jesus pergunta para os discípulos quem as multidões dizem que ele é, as pessoas não sabem quem Jesus é. Ele pergunta para os seus discípulos quem ele é, e inspirado pelo Senhor, Pedro diz quem ele é, mas mesmo assim isso não fica claro para eles. E o que nos deixa a certeza disso, de que não era claro para eles que Jesus era o Filho de Deus, é porque quando Jesus começa a falar sobre a sua missão, eles não entendem. Eles dizem, olha, Senhor, é melhor o Senhor evitar isso aí, porque esse não é um bom caminho. Se eles tivessem a compreensão que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, eles creriam no Senhor, nos seus planos, na sua missão, eles não teriam o que temer. Tanto é que Jesus diz, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas nem isso foi capaz de trazer esperança aos seus corações, porque na cabeça deles, se Jesus é o Filho de Deus, então as coisas vão ter que acontecer aqui. O Senhor vai estabelecer um reino nessa terra, vamos governar com Ele para sempre, numa vida próspera, em algo que seja terreno, em algo que nos poupe o sofrimento, naquele contexto o sofrimento que era causado pela opressão do Império Romano. Então vai dizer o nosso texto, agora sim entrando no nosso texto, que Jesus tomou consigo, 6 dias depois desses acontecimentos, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto de um monte. Eu não sei se você já teve a experiência de orar no monte, é uma experiência interessante. A gente já fez isso aqui algumas vezes, há algum tempo atrás. Então imagine você ser convidado pelo próprio Jesus para ir no monte. Um belo convite, não? Você está ali seguindo Jesus e de repente ele olha, vamos no monte ali? Vem cá você, Tiago, João e Pedro, só vocês. Interessante isso. Nenhum dos relatos dos evangelhos sinóticos vai nos dizer que monte é esse. Muitas sugestões são apresentadas, mas nenhuma delas pode ser afirmada e também não é algo que vai interferir diretamente no nosso texto, saber qual era esse monte. Mas fato é que Jesus, então, ele não chama todos os discípulos para ir ao monte com ele, ele chama apenas Pedro, Tiago e João, não no barquinho, agora no monte. Esse trio foi o trio que andou mais próximo de Jesus, eles eram os discípulos que Jesus sempre mantinha mais perto. Em outras passagens, a gente pode ver momentos como esse, onde Jesus está apenas com Pedro, Tiago e João. Tem a experiência do barquinho, mas também tem outras experiências, como a cura da filha de Jairo, quando Jesus fala para todo mundo ficar do lado de fora, ele leva consigo apenas Pedro, Tiago e João. Ou então no Getsemane, em Marcos 14:33, quando também quem está com ele é Pedro, Tiago e João. E ainda em outros momentos nós vemos a proximidade de Jesus com esses 3 homens, às vezes não os 3 juntos, mas individualmente, Jesus mantendo eles por perto.
Isso tinha uma razão de ser, certamente, porque quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe da importância de Pedro, de Tiago e de João na história da igreja, a influência que eles tiveram, e desses 3 discípulos que vão com Jesus, tem um deles que se mostrou bem confuso na narrativa anterior. Um deles que em um momento foi elogiado por servir de instrumento da palavra de Deus e em outro momento foi exortado por dar ouvidos a Satanás. Esse é Pedro. Ele fazia parte desse grupo mais próximo de Jesus. E Pedro estava confuso. Pedro não sabia de fato quem era o Senhor, qual era a sua missão. Ao que tudo indica, mesmo seguindo Jesus e crendo em Jesus o suficiente para segui-lo, aquele discurso da morte de Jesus feito há 6 dias atrás, quando ele disse que iria deixar seus discípulos, parece que deixou aqueles homens um pouco confusos. A gente tem que fazer um esforço aqui para tentar imaginar o que os discípulos estavam pensando. Eles estavam seguindo Jesus porque eles acreditavam que, de fato, ele era o Messias que haveria de vir para salvar o seu povo, o rei da linhagem de Davi, o reinado jamais teria fim. Até aqui, tudo bem, é isso mesmo. Só que, como a gente fala aqui várias vezes, a concepção deles desse reinado não era um reinado eterno no sentido espiritual, mas eles achavam que isso aconteceria aqui. E isso dificultava o entendimento deles a respeito de muitas coisas que Jesus dizia. Até aqui tudo bem, mas eles não sabiam que as coisas que estavam para acontecer eram para revelar uma glória muito maior do que aquela que eles imaginavam. As pessoas dizem que, naquele contexto, havia essa tensão por causa do Império Romano e essa expectativa de alguém que viria para dar fim a isso, para acabar com o Império Romano, para estabelecer um reino. Então, se já havia essa tensão no ar, esse clima, imagine você quando Jesus vem e se apresenta como Messias, a expectativa daqueles homens nos seus corações. Além disso, meus irmãos, a gente não pode esquecer que esses homens largaram tudo para seguir Jesus. A maioria deles deixaram as suas casas, suas famílias, seus ofícios, para seguir o Senhor. E agora ele vem com esse papo de morte. Que isso? Espera aí, Senhor. A gente não está caminhando nem 3 anos juntos, você já está falando de morrer? Vamos lá. Ânimo! Que Deus não permita que isso aconteça. Mas não é isso. Não é isso que eles não estavam entendendo qual era a missão maior de Jesus. E é interessante porque eles já tinham visto muita coisa, irmãos, da parte de Jesus. Muitos sinais, muitas maravilhas. Muitas coisas que, de fato, fizeram acreditar que Jesus era alguém diferente, no mínimo diferente. Mas, mesmo assim, era difícil para eles essa ideia de morte, de sofrimento. Isso não cabia muito bem com o discurso de um Messias libertador. Então, tudo que aconteceu até aqui só confirma o fato de que eles não tinham entendido muito bem o que era esse ministério de Jesus, quem era Jesus de fato. Então, logo após essa revelação de que Jesus é o Filho de Deus, que acontece no capítulo anterior, vem aquela conversa sobre a necessidade de morrer, como a gente falou, e aqui a coisa desanda para os discípulos. O que passava na cabeça deles era, como eu já falei, como que Jesus, sendo libertador, vai morrer? Um jovem de 33 anos falando de morte. A gente para pensar no reinado de Davi, de Salomão, que foram reinados longínquos de tantos anos, e agora Jesus com 33 anos, ele nem estabeleceu o reino ainda e fala de morte. Como um homem morto pode libertar o seu povo? É esse o dilema de Pedro. Ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não acredita que o Filho de Deus sabe o que está fazendo. A gente está falando de homens que não tinham uma base teológica tão forte. Eram pescadores, eram homens que tinham pouca instrução, que estavam aprendendo com Jesus. Então, é interessante que, quando Pedro questiona Jesus, dizendo que Deus não iria permitir que ele morresse, parece que ele se esqueceu que Jesus disse que ele ia ressuscitar. A morte não era o fim. Mas, mesmo assim, eles não entenderam. O que é que a gente faz com os caras desses?
Não tem muito o que fazer, né? Jesus já disse que vai morrer, vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar, isso é, a morte não é o fim. Já mostrou sinais, já mostrou maravilhas, já disse ser o Messias, já disse que é o Filho de Deus. O que mais eles precisam, então? Bom, eles precisavam testemunhar de alguma coisa. Eles precisavam ter alguma experiência que os fizesse crer que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. E que, de fato, ele sabe o que está fazendo. E que o que ele está dizendo sobre morte, sobre ressurreição, não é algo da carne, mas é algo do Espírito, porque é o plano do próprio Deus Pai sobre a sua vida. Eles precisavam de uma experiência que os fizesse entender do que Jesus estava falando, que fizessem olhar para esse sacrifício de Cristo não como um fim, mas como o cumprimento do propósito de Deus para salvar o seu povo, porque antes da glória, irmãos, vem o sacrifício, vem a dor, vem o sofrimento. Então, o que é que Jesus faz, irmão? Jesus era extremamente pedagógico, ele fala, olha, vamos para o monte. E ele, então, inclui nesse grupo o confuso Pedro, que parece acreditar que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, mas que parece não acreditar que ele sabe o que está fazendo. Então, Jesus chama esses homens para, naquele monte, tentar, através daquela experiência que iria acontecer, dar resposta àqueles homens. Vai dizer o verso 2 e 3 que Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. A sorte deles era não ter sido fulminado ali, Pedro, Tiago e João. Já começa por aí, né? Muitas coisas acontecem de maneira simultânea. O texto vai nos indicar que a aparência de Jesus, a aparência física de Jesus foi mudada. É isso que significa o termo transfigurar, é trocar de figura. Jesus teve a sua aparência mudada. O rosto de Jesus começou a resplandecer e também as suas roupas resplandeciam. De acordo com o relato de Lucas 9, nós chegamos à conclusão de que essas coisas aconteciam enquanto Jesus estava orando no monte. Jesus orando, e a transfiguração foi a maneira gloriosa como Deus Pai demonstra o seu poder, a sua presença naquele momento, glorificando a forma física de Jesus através desses atos, a transfiguração, o seu rosto, as suas vestes resplandecendo, toda aquela cena aterradora, aquela coisa maravilhosa. É difícil até a gente mensurar o que Pedro, Tiago e João viram de tão incrível que foi a experiência. Esse momento serve como um prenúncio daquilo que viria, da glorificação de Cristo após a crucificação. Como a gente disse, muitas coisas aconteceram nesse monte, mas a primeira delas foi essa manifestação da glória de Deus, refletindo a glória do Filho, o Verbo de Deus encarnado. Pedro, Tiago e João estavam ali testemunhando aquela visão. E não bastasse isso, aparecem mais dois convidados, Elias e Moisés. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que a palavra de Deus que os judeus tinham naquela época era o Antigo Testamento. Então, a gente sabe que a figura de Moisés era o representante máximo da lei de Deus. Tanto é que eles se referiam às leis de Moisés, né? Não transgrida a lei de Moisés. Moisés era essa representação máxima da lei de Deus. E Elias ele era tido pela maioria dos judeus como o maior profeta de Israel. Então, ali, diante daqueles discípulos, estava a representação da lei e a representação dos profetas. E o que é que isso significa? O que é que eles estavam fazendo ali? Isso significa, irmãos, que era a palavra de Deus, a sua lei e os profetas apontando para Cristo, mostrando que Cristo é o caminho, mostrando que Cristo é o cumprimento das promessas, que Cristo é o cumprimento da lei, que Cristo é superior a tudo isso. Eles estavam diante daqueles discípulos para testificar do senhorio de Cristo. E é interessante, não sei se você já pensou nisso, que os discípulos não sabiam que era Moisés e Elias, porque não tinha uma pintura, uma foto, né, um Facebook para... Ia lá, é Moisés, é Elias. Então, ou eles foram apresentados, né, ó, isso aqui é Moisés e Elias, tá? Ou então Jesus, na conversa que teve com eles, mencionou os seus nomes, e então foram identificados.
Irmãos, Moisés e Elias tiveram experiências tremendas com o Senhor. Não se sabe onde Moisés foi enterrado, Deuteronômio fala sobre isso. Elias foi aos céus, subiu aos céus num redemoinho. Homens que andavam perto do Senhor. A palavra de Deus diz que Moisés falava com Deus face a face. Que coisa maravilhosa. E agora eles estavam ali, Moisés, Elias e o Filho de Deus. Meu Deus do céu. Que culto, hein? E estava rolando ali uma conversa entre Jesus, Moisés e Elias. Mateus não fala para nós qual é essa conversa, mas Lucas nos apresenta qual era o teor da mensagem que eles estavam conversando. No verso 31 do capítulo 9 de Lucas, você pode conferir depois. Lá está escrito que eles falavam sobre a partida, no grego, sobre o êxodo de Jesus. Era essa a conversa. À toa isso, irmãos? Qual era a confusão de Pedro e dos discípulos? Eles não entendiam a mensagem, não entendiam esse papo de partida, de morte. O que Jesus faz? Olha, eu vou trazer aqui Moisés e Elias para ver se convence esse povo, porque... E aí ele traz ali Moisés e Elias, eles ficam discutindo. Imagina você, irmãos, isso. Imagina o coração de Moisés e Elias, a felicidade daqueles homens de testemunhar que aquilo pelo qual eles esperavam a vida inteira estava se cumprindo na vida de Cristo. E eles estavam ouvindo da boca do próprio Senhor Jesus que estava se cumprindo aquela palavra. E eles falavam sobre o êxodo de Jesus. Imagina o significado disso para Moisés, que libertou o seu povo no passado, mas que foi uma libertação provisória. Agora, ouvindo da boca do Senhor sobre a sua libertação eterna, sobre a sua libertação definitiva, libertando o seu povo do jugo do pecado. Esse é o assunto entre eles, a partida de Jesus desse mundo, a sua morte, a sua ressurreição, que iria libertar o seu povo, que iria libertar o povo de Deus. O assunto era o ministério de Jesus, o seu objetivo. O que nós temos aqui, irmãos, é a representação do Antigo Testamento, isso é, a palavra de Deus revelada, apontando para a palavra de Deus encarnada. Então, você entende aqui o que está acontecendo, né? Já ficou bem claro. Há 6 dias, a conversa entre os discípulos de Jesus era sobre quem as pessoas diziam que Jesus era. E quem era uma dessas pessoas que diziam que Jesus era? Elias. Bom, Elias a gente sabe que não é, porque agora está do lado de Jesus. Não tem como ter 2 Elias. As pessoas diziam, deve ser Elias, João Batista, um dos profetas. E agora, Elias e Moisés, todo o Antigo Testamento, estão aqui diante dos discípulos mostrando que Jesus é o libertador que haveria de vir, que Jesus é o Messias, que Jesus é a palavra de Deus encarnada, que Jesus é o libertador. Então a face de Cristo estão resplandecendo, a glória do Senhor estava naquele lugar. Se havia alguma dúvida de que Cristo é o Filho de Deus, não havia mais, porque Moisés e Elias testificam dessa divindade de Jesus, e as promessas de Cristo, de Deus se cumprindo na vida do Senhor, aquela visão gloriosa, aquela coisa aterradora. E aí vinha uma voz de fundo, Senhor, rapidinho, Senhor, eu aqui, adivinha? Pedro. Vai dizer o verso 4 que Pedro, tomando a palavra, podia ficar quieto, Pedro. Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu faço 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Eu fico pensando na mente de Pedro, tipo assim, eu tive uma excelente ideia. Eu fico, sabe, ele dialogando com o Tiago e João, eu vou falar. Tive uma ideia maravilhosa, vou ficar quieto? Claro que não. Eu fico imaginando, cara, olha, a minha mente é muito fértil. Fico imaginando na cara de Moisés e Elias, o que esse cara está fazendo? Aproveita o momento, filho. Fica na tua. Ele chama a atenção, né? Essa cena é cômica, né? Num momento tão sobrenatural, tão sublime, surge aquela vozinha de fundo interrompendo o momento. E diz, olha, Senhor, se o Senhor quiser, eu faço aqui 3 tendas, bom estarmos aqui, vamos continuar. Uma coisa é fato, irmãos, a experiência estava boa. Porque Pedro diz, bom é estarmos aqui.
Isso indica que eles não só estavam vendo o que estava acontecendo, mas eles estavam participando, eles faziam parte daquele culto, daquela reunião. Bom estarmos aqui. Irmãos, Pedro, quando não era movido pelo Espírito Santo, só bola fora, né? Coitado. E aí, ele achou que a melhor coisa que ele podia fazer naquele momento era construir as tendas. Bom, então já que a gente está aqui, vamos continuar. Só que, irmãos, antes da glória vem o sofrimento. Antes da glória vem a dor. Enquanto estivermos nesse mundo, meus irmãos, nosso lugar é aos pés do monte. Nosso lugar não é em cima do monte. Você entende o que eu estou falando? Nosso lugar não é nas experiências. A gente não deve se apegar às experiências. Nosso lugar é o cotidiano. É a vida em comum com as outras pessoas. Nesse momento, Pedro simplesmente ignorou todo o resto. Os outros discípulos, a multidão que seguia Jesus, a família dele. Eu falei assim, bom é estarmos aqui, esquece o resto. Façamos 3 tendas. Agora, sabe qual é o maior problema das 3 tendas? O maior problema, irmãos, é que quando Pedro sugere isso, ele demonstra exatamente o que se passa no seu coração e na sua mente. Ele demonstra que ele ainda não tinha entendido quem era Jesus. A sua mente e seu coração ainda estavam confusos. E por quê? Que confusão é essa? Porque, irmãos, Pedro ainda estava confuso sobre quem era Jesus. Embora ele tenha dito que Jesus é o Filho de Deus, o seu coração é igual ao coração da multidão. Ora, acha que Jesus é Elias, um dos profetas. E isso fica muito claro quando ele fala façamos 3 tendas. Ele coloca Jesus na mesma situação de Moisés e Elias. Ele coloca Jesus em pé de igualdade com Elias e Moisés. Irmão, só havia uma face que resplandecia naquele lugar, e era a face de Cristo. O coração de Pedro ainda carregava as marcas dos antepassados, do povo de Israel, que quando via algo sobrenatural, eles julgavam que aquilo era digno de adoração. Foi o que aconteceu com a serpente do deserto. As serpentes vieram como castigo de Deus, e aí Deus fala para Moisés, olha, então ergue uma serpente de bronze, e quem olhar para a serpente será curado. Quem olhou para a serpente foi curado, e o que eles fizeram? Guardaram a serpente. E ela serve como objeto de adoração. A gente encontra isso no livro de Reis, onde a serpente ainda é nomeada como Neustã. Ela teve um nome, gente. Aquela serpente de bronze ganhou um nome para ser venerada. Isso é, o coração daquele povo era um coração idólatra. Eles, quando tinham essas experiências sobrenaturais, eles tinham na experiência um objeto de adoração. Então, se estava bom com Jesus, muito melhor agora com Moisés e Elias. Se a gente tinha um mestre, agora temos 3. E de peso, Moisés e Elias. O que está acontecendo, irmãos, é que Pedro não estava entendendo que o único digno de ser entronizado era Cristo. Amém. Moisés e Elias eram tão homens quanto Pedro, quanto Tiago, quanto João. Foram importantes para o reino de Deus muito. Tiveram um importante papel, sim, mas eram homens pecadores. A gente vê isso nos relatos do Antigo Testamento. Não há perfeito a não ser Cristo Jesus. Moisés e Elias, eles mesmos estavam colocando Cristo numa posição superior, falando sobre o seu plano, sobre o seu êxodo, sobre a sua libertação, aquilo que eles não puderam fazer, mas que Cristo podia, e Pedro não conseguiu enxergar isso. Pelo contrário, ele queria colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo contexto, na mesma situação. Pedro ainda estava confuso, irmãos. Pedro ainda não entendia o que estava acontecendo. Mas, meus irmãos, Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão gracioso, meus irmãos, que ao invés de fulminar Pedro, você sabe o que Ele faz? Ele interrompe Pedro, envolvendo ele numa nuvem de glória. Gente, que Deus é esse? Ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia no que Pedro está falando, e diz o texto que falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Fica quieto, Pedro. Aproveita, varão. E eis que vindo da nuvem uma voz dizia, esse é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz.
Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomaram de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Então eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Se Pedro interrompe a reunião, agora ele é interrompido. Enquanto ele dava aquela ótima ideia das tendas, Deus o interrompe. E vai dizer o texto, então, que enquanto ele falava, essa nuvem luminosa os envolveu. Para os judeus, essa nuvem era algo muito simbólico, porque ela era a representação da manifestação da glória de Deus. Isso tinha um simbolismo muito forte no coração deles, dado os eventos que aconteceram no Antigo Testamento envolvendo a nuvem do Senhor, a nuvem que acompanhava o povo no deserto durante o dia, a nuvem que parava sobre o Monte Sinai, quando Deus estava falando com Moisés, a nuvem que envolveu, que encheu o templo, quando Salomão termina a construção, em 1 Reis, capítulo 8, agora aquela nuvem estava ali, envolvendo Pedro, Tiago e João. Que experiência, meus irmãos. Seus pais, seus avós te falavam de uma nuvem que pairava sobre o Monte Sinai, uma nuvem que acompanhava o povo no deserto, uma nuvem que encheu a glória, que encheu o templo de Salomão com a glória de Deus, e agora aquela nuvem estava ali te envolvendo. Que coisa maravilhosa, que misericórdia, que graça, meus irmãos de Deus, com aqueles homens. Será que agora Pedro vai entender? Será que agora está claro para Pedro quem é Jesus? Quem é esse Deus a quem ele serve? Porque agora não é mais Moisés ou Elias apontando para Jesus, agora é o próprio Deus que fala através da nuvem, e ele fala: esse é meu filho amado, em quem está o meu prazer. Escutem o que ele tem a dizer. A ele vocês devem ouvir. Soa familiar. Já ouvimos isso em algum lugar, não? Deuteronômio 18:15, quando o próprio Moisés, profetizando a respeito daquele libertador que viria, ele diz: o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Deus estava mostrando para os seus discípulos que Jesus é o cumprimento das palavras de Moisés. A ele vocês devem ouvir. Ele é meu filho. É a voz de Deus testificando que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. O prazer de Deus não está em Moisés, o prazer de Deus não está em Elias, o prazer de Deus está no seu Filho. Porque o seu Filho reconciliou a criação com o Criador, porque o seu Filho dá a glória ao Pai, sujeitando a Ele todas as coisas, para que diante dele todo joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus é quem dá prazer ao Pai, não é Moisés, não é Elias, é o seu Filho. E aí, Pedro, Tiago e João, quando finalmente escutam a voz de Deus, testificando que Jesus de fato é o seu Filho, o que eles fazem? Ficam com medo. Eu teria muito mais medo de ver uma assombração, Moisés e Elias, né, do que ouvir uma voz vinda de uma nuvem. Mas aqueles homens eram confusos, irmãos. A mente deles não era uma mente, não estava ainda sabendo administrar o que estava acontecendo, e também entendo o seguinte: eles não tinham o evangelho para saber como a história termina. A gente tem, eles não tinham. E embora seja uma atitude natural para aqueles que ouvem a voz do Senhor, o fato deles se jogarem no chão era só mais uma demonstração de que eles não tinham a compreensão correta acerca de quem Jesus era. Afinal de contas, todas as vezes que Jesus os ensinava a respeito do reino, quando Jesus falava com eles, o que eles estavam ouvindo? A voz do próprio Deus. A grande questão aqui é que não é temor, é medo. É medo do desconhecido. É medo pelo fato de que eles ainda não entenderam de maneira plena quem era Jesus, qual era a sua missão. Por isso Jesus diz para eles: olha, não tem motivo para ter medo, levanta. Tinha chegado a hora de descer do monte, então quando eles erguem os olhos, eles não veem mais ninguém a não ser Jesus. E, irmãos, eles não precisavam ver mais ninguém a não ser Jesus. Porque Jesus é o caminho,
Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E aí, do versículo 9 ao 13, vai dizer que ao descer do monte, Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então, eles estavam descendo do monte, depois daquele momento maravilhoso. Jesus diga: olha, não digam nada a respeito do que vocês viram. Difícil, hein? A gente não pode ter um culto aqui que a gente fica arrepiado que a gente quer contar, é ou não é? Fico imaginando Pedro, Tiago e João quando voltaram à comunhão com os discípulos, um olhando para o outro, tipo... a gente... Você viu, né? Aquele olhar que diz tudo, né? Entre eles ali. Porque é difícil você viver uma experiência dessa e ficar quieto. E ao que parece, de acordo com a leitura do texto, enquanto eles desciam do monte, enquanto eles não se encontraram com os demais, eles vinham falando a respeito dessas coisas que tinham acontecido. Eles estavam dialogando ali a respeito do que eles tinham visto. Por isso que Jesus vai falar para eles que eles não deveriam falar sobre isso. E o verso seguinte começa com mais. Isso é, embora Jesus tinha dito que era para não falar, a ideia que o texto passa para nós é que eles continuavam falando a respeito daquilo. Que a conversa era sobre aquela situação. Não à toa, a pauta da conversa envolve quem? Elias, que estava presente no monte. Então, eles viram Elias estava ali, e, bom, ele deve ter associado. Olha, os escribas e fariseus dizem que Elias vem antes do Messias. Se a gente viu Elias, será que se cumpriu a promessa? Será que é isso? Será que era essa a vida de Elias? Então surge essa confusão, e eles fazem a pergunta: mestre, por que os escribas dizem que Elias vem primeiro? Essa compreensão era baseada na profecia de Malaquias 3:23, onde diz o texto que o seguinte: eis que vou enviar-vos Elias, o profeta, antes que venha o dia do Senhor. Então havia essa compreensão de que Elias viria e iria restaurar as coisas antes do Messias vir de fato. Era um ensinamento disseminado pelos escribas que falavam sobre isso, sobre essa vinda do Elias antes da vinda do Messias. Por isso, muitos escribas e fariseus diziam que seria impossível que Jesus fosse o Messias, porque Elias ainda não tinha vindo. Como que esse homem disse é o Messias, se a palavra de Deus diz que Elias vem antes e Elias não veio? Só que Elias já tinha vindo. Era o que Jesus estava falando para os seus discípulos, ao se referir a João Batista. Só que assim como os escribas e fariseus não reconheceram a divindade de Cristo, eles não reconheceram a figura de Elias em João Batista. E olha que eles eram bem parecidos, até a roupa que vestiam. E aí, mais uma vez, aproveitando esse momento onde eles falam sobre profecias, onde eles estavam ali dialogando sobre todo o fato ocorrido, Jesus mais uma vez toca no assunto da sua missão. E aproveita o gancho de que Elias foi entregue nas mãos dos homens e diz, olha, no caso de João Batista, ele diz, olha, assim como aconteceu com ele, é necessário que aconteça comigo. O Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Estraga prazer, hein, Jesus? O papo estava tão bom. Estava aqui falando da nuvem de glória, aquela coisa, você vem falar de morte de novo. Mas, meus irmãos, Jesus fazia isso por um ato de amor e graça, porque ele queria preparar os discípulos para aquilo que iria acontecer. Elias já tinha vindo. Ele era o Filho do Homem, aquele que haveria de vir. As promessas estavam se cumprindo e fazia parte das promessas que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores para morrer e ressuscitar. Mas chegou a hora de se juntar aos demais discípulos. Acabou ali o momento, agora é hora de voltar para a realidade. Então, peço que você acompanhe a leitura do verso 14 ao 21, quando diz o texto, quando eles chegaram para junto da multidão, eles quem? Pedro, Tiago, João e Jesus. Um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, tenha pena de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, e pois muitas vezes cai no fogo e tantas outras caem na água.
apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram: por que motivo não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé de vocês. Pois em verdade eu lhes digo que se tivessem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude daqui para lá, e esse se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Depois de passar aquele momento tão sobrenatural e divino, com Jesus no monte, nada melhor do que descer do monte e encontrar um endemoniado, é ou não é? Acabaram de testemunhar da glória de Deus, uma nuvem de glória, Moisés e Elias, e agora tem uma criança endemoniada. Desde o momento em que Jesus introduziu de maneira mais explícita a necessidade da sua morte, da sua ressurreição, o ânimo dos discípulos não estava dos melhores. Se a gente parar para pensar, não faz muito tempo, aconteceu no capítulo 14, que eles recebem a notícia da morte de João Batista. Isso já abalou muito aqueles homens, porque João Batista era querido entre eles, principalmente entre Jesus. E aí, depois da morte de João Batista, Jesus já veio com esse papo de que ele também vai morrer. Então, não era legal o clima estava pesado. Não era um momento de ânimo, era um momento de contrição e de reflexão. E os discípulos que falharam na tentativa de curar o menino, que eram os 9 discípulos que ficaram aos pés do monte, que não subiram ao monte, eles não presenciaram aquilo que Pedro, Tiago e João presenciaram. Eles não estavam ali com aquela euforia, né, de pós-retiro, quando a gente chega naquela unção, naquela coisa, o ânimo deles não tinha sido animado, eles estavam ali embaixo, ainda meio cabisbaixo, pelo fato de que Jesus disse que vai morrer, aquela cena toda, e a fé deles parecia estar muito abalada. O motivo que impediu aqueles homens de expulsar o demônio da vida daquele menino é o mesmo motivo que impedia os discípulos de enxergar que Jesus é o Filho de Deus. Não à toa, algumas versões mais antigas, que são mais fiéis ao texto original, quando eles perguntam para Jesus por que eles não conseguem expulsar o demônio, Jesus diz: por causa da incredulidade de vocês. Incredulidade. É o mesmo caso do pai do menino, que no texto paralelo de Marcos, ele diz para Jesus: olha, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É o mesmo motivo que fez Pedro querer fazer tendas no monte. Porque é muito mais fácil crer quando a gente está num momento sobrenatural. É muito mais fácil que a nossa incredulidade seja vencida quando a gente está diante de algo que é sobrenatural, que é maravilhoso. Não é isso que acontecia com o povo no Egito? Quando a coisa começava a ficar normal demais, pronto, o coração se desviava, eles adoravam outros deuses, eles começavam a murmurar, aí Deus vinha e dava um sinal. Maná que vinha do céu, coluna de fogo e coisas maravilhosas, aí eles, só o Senhor é Deus. E aí a coisa ficava um pouco mais normal, toma idolatria. O coração se desviava e tudo acontecia de novo, porque é natural que isso aconteça. É muito mais fácil crer quando está diante do sobrenatural do que quando está diante de uma vida comum, do cotidiano. O que tomava o coração daqueles homens era a incredulidade. A incredulidade de que eles estavam seguindo um plano de Deus, de que aquilo que eles estavam vivendo fazia parte do plano do próprio Deus Pai na vida de seu filho. Quando Jesus vem com aquela conversa de morte, tudo aquilo parecia estar tomando um rumo que eles não queriam, e isso abalou a fé deles. Pedro queria permanecer no monte, ele queria prolongar ao máximo aquele momento distante do mundo natural, onde muitas vezes a nossa fé é testada e a gente está facilmente exposto às situações terríveis desse mundo. Mas esse é o mistério, irmãos, da graça e do amor de Deus. Em que Cristo, vivendo na eternidade com o Pai, numa glória muito maior do que aquela que foi revelada no monte, numa glória eterna, onde serafins e querubins
entronizam ele dia e noite, dizem que só ele é santo, uma glória eterna em comunhão intensa com o Pai e com o Espírito. Ele se esvaziou, assumindo forma de servo, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte, morte de cruz. Isso é um mistério, irmãos. Isso é um mistério. O exercício que Cristo fez com aqueles 3 discípulos representava numa escala infinitamente menor aquilo que ele fez por amor a nós, deixando a glória do alto e descendo para a vida de servo, para a vida do cotidiano. Porque, irmãos, antes da glória vem o sofrimento. Cristo acabou de dizer para aqueles discípulos, há um tempo atrás, que quem quiser o seguir tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo. Você acha que o ato de Pedro de querer ficar no monte é um ato de negação? Não. Se Pedro de fato estivesse entendendo o ministério de Jesus, se ele de fato entendesse quem é Jesus, quando ele viu Moisés e Elias, a sua iniciativa seria: galera, desculpa, mas acabou a reunião, a gente tem muito o que fazer lá embaixo. Se o Senhor é o Filho de Deus, a gente tem uma missão a cumprir. Mas não, ele fala: bom é ficarmos aqui, vamos ficar aqui em cima mesmo. Jesus não tinha chamado aqueles 3 homens para ir ao monte porque eles eram especiais. Não, Jesus queria fortalecer a fé daqueles homens. Jesus queria mostrar para eles que o próprio Moisés e Elias apontam para ele como Filho de Deus. Jesus queria mostrar que eles não estavam seguindo um agitador da multidão, que eles não estavam seguindo um profeta qualquer, mas eles estavam seguindo o Messias, o Filho de Deus, aquele que é maior do que Elias e Moisés. Acontece que mesmo depois de demonstrar tantos sinais e ensinamentos vindos da parte de Deus, o que Jesus encontrou no coração daqueles homens? Incredulidade. Mesmo depois de andar sobre as águas, de multiplicação de pães e peixes, de ressuscitar mortos, de curar enfermos, de expulsar demônios, o que Jesus encontrou no coração daqueles homens foi incredulidade. Incredulidade no seu ministério, incredulidade na missão deles como discípulos, incredulidade do fato de que antes da glória vem o sofrimento, de que era necessário, essa é a palavra que Cristo usa, que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos homens para sofrer, para ser morto e ressuscitar. Pense que Jesus teve um momento no monte onde certamente ali o seu lado 100% homem, 100% Deus, sentiu um misto de saudade da comunhão que ele tinha com o Pai, daquilo que ele deixou por amor a nós. Aquele momento onde Deus manifesta nele o brilho, a glória. Ele sente saudade de estar com o Pai, de estar naquela comunhão eterna. E é por isso que ele diz: até quando estarei com vocês, geração incrédula? Até quando? Porque, irmãos, o Cristo que se humilhou foi rejeitado pelo seu povo e encontrou no coração deles incredulidade. Isso não é fácil. Mas Cristo não estava aqui para satisfazer ninguém a não ser o Pai. Então ele permanece firme na sua missão. Mesmo diante de tanta incredulidade, mesmo diante de tanta falta de fé, Cristo não se deixou abater, porque ele tinha a convicção de que a sua morte iria dar glórias a Deus Pai, no que ele iria restaurar a comunhão da criação com o Criador. A intenção de Jesus era mostrar para os seus discípulos que eles precisavam crer, eles precisavam ter fé. E aqui não é uma fé que é necessária para a salvação, mas é uma fé que opera milagres, a fé que não teme o impossível, porque sabe que quem opera o milagre, que quem opera essa fé na pessoa é o próprio Filho de Deus. Crer, não neles mesmos, mas crer que eram homens que estavam sendo usados pelo próprio Filho de Deus. Se essa fé estivesse em seus corações, eles seriam capazes de transportar montes de onde tinham acabado de descer. Ter a certeza de que Cristo é o Filho de Deus seria determinante na vida daqueles homens por causa daquilo que viria a acontecer. E o que é que estava prestes a acontecer, meus irmãos? O próprio Jesus vai dizer na sequência do texto, verso 22 e 23, quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse:
o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Qual foi a reação dos discípulos? Glória a Deus! Essa é a tua missão, mestre. Estamos contigo? Não. Diz o texto que então os discípulos ficaram muito tristes. Louvado seja o nome do Senhor pela sua misericórdia, irmãos. Porque nós, no lugar daqueles homens, faríamos a mesma coisa. Depois de tudo isso, mesmo assim, quando Jesus toca no assunto da sua morte e ressurreição, novamente, a consequência disso é que seus discípulos ficaram abalados, eles ficaram tristes. É meio fácil para nós apontar o dedo e dizer que eles são incrédulos, ou que eles são isso ou aquilo, porque a gente sabe o fim da história. Nós temos aqui 4 evangelhos que vão narrar para nós qual é o rumo que tudo vai se tomar. Mas eles não tinham, irmãos. E ter Jesus fisicamente perto deveria ser algo que transmitia muita segurança para eles. Ter Jesus fisicamente perto, apesar de ser algo desafiador, certamente era algo maravilhoso ao mesmo tempo, porque era Jesus. Nós sabemos que Deus é onipotente, eles também sabiam, mas é muito mais fácil crer nisso quando Ele está do nosso lado fisicamente. O fato é, meus irmãos, que os discípulos ainda tinham dificuldade de entender a necessidade de tudo aquilo. Eles tinham a dificuldade de entender que antes da glória vem o sofrimento. Para eles, o conceito de perder para depois ganhar é muito difícil de ser compreendido. Mesmo que Cristo estivesse sempre falando sobre isso, o coração deles era confuso, por muitas vezes um coração incrédulo, é o que diz o texto. Eles temiam que acontecesse a eles o que aconteceu com os seguidores de João, que o seu mestre morreu e eles ficaram ali órfãos de mestre. Eles temiam que isso acontecesse com eles, então, quando Jesus tocava nesse assunto, eles ficavam tristes. E como eu disse, irmãos, a verdade é que se estivéssemos no lugar deles, nós faríamos a mesma coisa. Nós também lamentaríamos a morte dele. Porque quando Jesus falava sobre ressuscitar, isso não era algo novo. Era algo que eles já sabiam que poderia acontecer. Mas sabe lá como vai ser essa ressurreição? Se é algo espiritual, se é algo que a gente não vai enxergar, se é uma coisa distante de nós, se ele vai morrer e vai para a glória, o que isso significa? Eles não sabiam ainda. Eles não conseguiam entender que antes da glória vem o sofrimento. Por isso eles queriam se apegar a esses momentos bons, por isso eles queriam fazer tendas diante daquilo que era sobrenatural, porque eles não entendiam que aquilo que virá é muito maior do que aquilo que se tem. Acontece, irmãos, que se há algo que a gente aprende é que, principalmente quando se trata de evangelho, geralmente esse é o caminho: sofrimento e glória. Ninguém melhor para nos ensinar isso, irmãos, do que o próprio Cristo Jesus, que antes de ressuscitar, antes de ter o seu corpo glorificado, antes de voltar para a presença de Deus, onde ele se assentou à sua direita, antes de tudo isso, ele passou por escárnio, ele passou por martírio, ele passou por torturas, açoites, ele passou pela cruz. Hoje nós sabemos que Cristo venceu a morte, e assim como ele disse que seria com ele, vai ser conosco também. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele em glória, porque antes da glória vem o sofrimento, a morte vem antes da glória. Mesmo assim, mesmo sabendo como a história terminou, e mesmo tendo essa garantia da parte de Deus, mesmo assim nós hoje temos uma dificuldade enorme de lidar com o sofrimento, de lidar com a dificuldade, de lidar com a possibilidade da perda. Nós não queremos sofrer. E por isso a gente deixa de fazer tantas coisas, principalmente em prol do reino de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente não deixou de confrontar pessoas que a gente ama com a palavra do Senhor, com medo de afastar essas pessoas de nós? Medo do sofrimento, medo da separação, medo da angústia. Quantas vezes a gente não deixa de testemunhar a palavra do Senhor no nosso trabalho, no nosso contexto familiar, no nosso contexto de escola, faculdade, porque a gente tem vergonha de chacotas ou de humilhações. Isso, irmãos, nos mostra uma coisa: incredulidade. Porque um coração que crê não teme.
porque sabe que antes da glória vem o sofrimento. A gente faz exatamente como Pedro. A gente vai para o retiro e a gente, geralmente, qual é a frase do último dia de retiro? Poxa, pena que está acabando. Bom é estarmos aqui. É ou não é? E é bom mesmo. Só que, irmãos, a eternidade não é nesse mundo. A gente está na comunhão dos irmãos ali, aquela coisa maravilhosa entre os cristãos, e a gente pensa, bom é estarmos aqui. É claro que é bom estarmos aqui, óbvio. A gente está entre irmãos, entre pessoas que compartilham da mesma fé. E é por isso que a gente vê, né, os caçadores de eventos, gente que quer o tempo todo estar em conferência, em retiro, em evento disso, em caravana, em marcha para Jesus, porque as pessoas precisam ser alimentadas disso. Ninguém quer o sofrimento, irmãos, ninguém quer a dor, ninguém quer a perda. Tudo que a gente quer fazer é, diante desses momentos de alegria que a vida nos proporciona, é armar nossas tendas e ficar ali. O problema, irmãos, é que a gente quer viver a eternidade aqui nesse mundo, construindo tendas. Se fosse para ser dessa forma, Jesus não teria orado, Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não, ele teria orado, Senhor, peço que os tires do mundo, para livrá-los do mal. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus disse, Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por quê? Porque aqui não é a eternidade. Porque o sofrimento vem antes da glória. Jesus orou dessa maneira, irmãos, porque ele sabe que momentos como que aconteceram no monte são muito inferiores aos momentos que acontecem ao pé do monte. Inferiores no sentido de acontecer com mais frequência. Jesus orou dessa maneira, irmãos, porque Jesus sabia que aqui nós enfrentaríamos o câncer, a morte de pessoas queridas, filhos doentes, filhos que nascem com deficiência, pessoas com problemas de depressão, de angústia, de ansiedade, de dor, traições, fome, miséria, peste, angústia. É por isso que ele ora, Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Irmãos, a eternidade não é aqui. Como diz Rock Balboa, esse mundo não é um arco-íris. Pedro parece ter entendido isso depois de um tempo. Ao escrever a sua primeira carta, ele diz o seguinte, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na sua revelação da glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se mete na vida dos outros, mas se é para sofrer, que sofra como um cristão. Não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O nosso sofrimento, irmãos, aqui não se compara àquilo que há de ser revelado no dia de Cristo Jesus. Não construa tendas nesse mundo, meu irmão e minha irmã. Nós não vivemos buscando sofrimento, claro que não. A gente não é masoquista. E nem é uma vida triste, não. Mas é uma vida que sabe que para que se siga a Cristo é necessário tomar a cruz, e a cruz não é uma festa, a cruz é sofrimento. Certa vez perguntaram a um pastor, pastor, se fôssemos perseguidos, nós seríamos mais fiéis a Deus? E a resposta desse pastor foi não. Mas, se fôssemos fiéis a Deus, seríamos mais perseguidos. Quando somos fiéis a Deus, irmãos, o sofrimento, pelo simples fato de ser fiel a Deus, vai chegar. Porque, irmãos, quem serve ao Senhor, quem teme ao Senhor, olha para esse mundo e sofre ao ver esse mundo tão distante de Deus. Quem serve ao Senhor, quem ama ao Senhor, sofre pelo simples fato de viver nesse mundo e saber que esse mundo está caído, corrompido, distante do Criador, que glorifica a criatura ao invés do Criador. Isso é motivo de sofrimento não à toa. A natureza geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O que precisamos fazer então, irmãos, para viver uma vida cristã mais autêntica, mesmo diante do sofrimento? Como podemos estar contentes, mesmo
não estando mais no monte, mesmo não estando mais diante de Jesus, de Moisés e de Elias, o que precisamos, irmãos, é de fé. O que precisamos é crer. O que precisamos é vencer a incredulidade, é acreditar de fato que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos crer que Ele pode nos usar poderosamente para que sejamos seus instrumentos enquanto estivermos nesse mundo. Nós precisamos crer, irmãos, que assim como Cristo disse para os seus discípulos que Ele iria morrer e ressuscitar, assim também Ele disse que vai voltar para buscar a sua igreja e Ele voltará. Mas só quem pode crer nisso é quem acredita que Ele é o Filho de Deus. É que Deus tem prazer no seu Filho e que Ele cumpre as suas promessas. Enquanto estamos aqui, irmãos, o Senhor nos permite viver lampejos da eternidade, a comunhão com os santos, retiros, momentos onde a gente se sente feliz no nosso contexto familiar. Nossos corações se alegram, mas eles não podem se apegar a essas coisas. Nosso lugar não é aqui, irmãos. Nossos corações não podem se apegar a esse mundo e aquilo que ele tem a oferecer. Nossos corações devem estar firmes na palavra de quem prometeu, e quem prometeu é fiel para cumprir, e ele prometeu que virá nos buscar. Então, irmãos, se há uma aplicação para nós nessa manhã é: não faça tendas onde estamos de passagem. O mundo não é um grande arco-íris, o mundo é um lugar sujo, é um lugar cruel. E se o Filho de Deus passou por tudo isso, por tudo que ele passou, por sofrimento, escárnio, dor e angústia, nós, como seus seguidores, não podemos esperar nada diferente disso enquanto estivermos aqui. Devemos estar prontos para ser entregues nas mãos dos homens e morrer, se necessário for, por amor a Cristo. A certeza de que, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele naquele dia. Os discípulos de Cristo, a sua maioria, morreram como mártires, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, crucificados em forma de X, esfolados vivos, como aconteceu com Natanael. E por que eles fizeram isso? Porque finalmente eles creram que Jesus é o Filho de Deus. E de que aqui não é lugar de fazer tendas, aqui é lugar de passagem. E enquanto estivermos aqui, o que temos que ter é fé, de que Cristo é o Filho de Deus, e viver em comunhão com Ele. Um dia, meu querido irmão e minha querida irmã, eu e você teremos a visão que Pedro, Tiago e João tiveram no Monte da Transfiguração. O próprio João, que estava lá no monte presente, nos assegura isso, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele diz: a cidade santa não precisa de sol e nem de luz para dar claridade, porque a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus. Nós o veremos como Ele é, face a face. Assim como Moisés conversou com Ele face a face, nós o veremos como Ele é, na sua plenitude de glória. E lá sim, irmãos, habitaremos para sempre. E quando esse dia chegar, meus irmãos, a gente não vai precisar se preocupar em fazer tendas, porque na casa do Pai há muitas moradas. Uma para mim, uma para você, uma para cada um de nós. Quando falamos do Evangelho, irmãos, o sofrimento sempre vem antes da glória. Mas não há sofrimento nesse mundo que se compare com a glória que vai ser revelada a cada um de nós. Creia em Cristo, creia que Ele é o Filho de Deus e creia nas suas promessas. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nossos corações nessa manhã, Senhor, são alimentados por essa fé. A fé de que o Senhor é o Filho de Deus. A fé de que o sofrimento que passamos nesse mundo não se compara com a glória que há de vir. A fé de que um dia te veremos, Senhor, assim como o Senhor é. E aí sim habitaremos para sempre contigo numa vida de gozo perpétuo, onde nos deleitaremos em Tua presença, Pai, eternamente. Mas enquanto isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequena fé, que muitas vezes nos impede, Pai, de ter essa percepção e que nos faz, Senhor, nos apegar a esse mundo. Somos miseráveis, Senhor, pequenos e pecadores. Meu Pai, tem misericórdia de nós. E que no dia, Pai, onde nossos corações se desviarem a olhar para esse mundo e desejar esse mundo, que o Senhor possa nos envolver com a Tua nuvem de glória e nos mostrar, Pai, que nosso lugar não é aqui,
que nosso coração deve crer que o Senhor está vindo para buscar a sua igreja, e aí sim vamos habitar contigo, Senhor. Trabalha, Pai, nossos corações, trabalha a nossa fé, trabalha, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, para que enquanto estivermos aqui, Senhor, possamos ser luz a esse mundo, usados para a Tua glória, que nenhuma falta de fé, Senhor, venha nos impedir de fazer a Tua obra, mas que nossos corações estejam apegados a Ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Guarda-nos, Senhor, em Tuas poderosas mãos. Senhor, nos protege de nós mesmos, do nosso coração idólatra, do nosso desejo de amar a esse mundo mais do que o Senhor. Protege-nos, Senhor, porque nada que está aqui se compara com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te amamos, Senhor, e acreditamos no Senhor, mas nos ajude na nossa incredulidade, Pai, em nome de Jesus.